Bom dia, professor Marco Aurélio, como vai? Obrigado. Vamos lá começar com a chamada, né, pessoal? Maria Luísa, presente, né? Taislane ainda não chegou, né? Ian, Miguel, tu? Luiz Vitor, Esther, Presente. Letícia, Presente. Maísa, Presente. Jader, Esther, chamei Esther já, né? Estela, Natália, tem só Everton e Darlan que não estavam na lista na semana passada e estão presentes, não é isso? Isso mesmo. Bora fazer o seguinte, antes da gente começar. Tu passa para cá, por gentileza. Não, para frente. Essa da frente. Mais uma vez para o pessoal que está presente e também para o pessoal que está de casa, né? Meu nome é Caio. Então, fala aqui comigo, gente. Só um minutinho para ver se é alguma coisa aqui da escola. A gente começou a ver na semana passada sobre o Segundo Império, alguns aspectos muito importantes e que têm repercussões assim incríveis na nossa história do Brasil. Hoje, a gente vai terminar uma parte do último capítulo que a gente ficou e vai iniciar outro, que vai ser justamente o período que vai ser a grande explosão do final do nosso império. O evento que a gente vai estudar hoje, particularmente com maior atenção, ele vai ser fundamental para que o império viesse a ruir. Então, é importante que vocês prestem atenção, que eu queria perguntar já no início se algum de vocês está com alguma dúvida sobre o que a gente viu na aula passada, se pesquisaram, como é que foi. Aí, hoje, eu também já queria comunicar para vocês que eu vou passar essa lista de exercício para vocês. Eu vou digitar quando chegar em casa e vou enviar para vocês. E como é que vai funcionar o esquema? Vocês vão responder essa lista em casa e as próximas aulas a gente vai tirar dúvidas a respeito. É para guiar para vocês no teste. Eu já quero deixar marcado com vocês também. Dia 5 de novembro, nosso teste de história. Peço que vocês anotem já. Teste de história, dia 5 de novembro. Isso. Teste de história, dia 5 de novembro. Os assuntos vai ser o segundo reinado, do início ao seu fim, e o primeiro reinado, que vocês vão ver uma revisão posteriormente nas próximas aulas, certo?
Mais uma vez, teste de história, dia 5 de novembro. Aí os assuntos. Primeiro Império, Segundo Império, do começo ao fim, certo? Mas o principal foco do nosso teste vai ser o Segundo Império. A gente vai ver só alguns aspectos fundamentais do primeiro, certo? Alguma dúvida? 5 de novembro. Assuntos Primeiro e Segundo Império. E Segundo Império. É Ian, teu nome é? Ou não? Luiz Vitor. Tudo certo aí, Luiz Vitor? Posso começar? Sim, pode. Então, eu vou fazer uma revisão de alguns aspectos fundamentais que a gente viu na aula passada, rápida, para que a gente consiga continuar de onde a gente parou, certo? Primeiro, eu gostaria de perguntar a vocês qual foi o grande diferencial, assim, na ordem econômica que nós tivemos a partir do Segundo Império. Qual foi, assim, a planta que surgiu, assim, do nada e que deu início... Foi o quê? Exato, café. E esse foi um crescimento econômico muito rápido. Vocês lembram disso, né? Dentro de uma década, o café saiu de uma produção muito pequena para a maior produção do Império. Aí, o café, quando ele entrou na nossa economia da época, ele trouxe várias mudanças para o cenário que havia naquela época. Começou aquele processo em que as pessoas deixaram de ter a necessidade de estar só no centro rural dos engenhos e passaram para o cenário urbano. A partir disso, muitas consequências foram acontecendo. Um processo de criação das cidades, de arquitetura. Foi se criando a cidade naquela região. Qual era a região, pessoal, que começou a expansão do café? Muito bem. Era a região do Vale do Paraíba. Muito importante lembrarem disso. Essa região do Vale do Paraíba, ela atinge uma parte do Rio de Janeiro, uma parte do estado de São Paulo e pega um pedaço da cidade de Minas. E o café, ele foi tão importante naquela época que ele pegou uma parte até de Curitiba. Houve uma expansão. E por que aconteceu isso? Porque essa região, ela teve uma grande adaptação no sentido natural mesmo. O solo, a terra era mais fértil e o café teve uma grande produção nessa época pelas condições perfeitas que tinham naquela região. Aquela região passou do nada para uma região muito importante economicamente. Aí, com a ascensão do café, qual foi o fenômeno que houve? Que em outra região do país era o principal centro econômico. Que região era essa? Era a região Nordeste. Nós éramos as principais cidades por conta do processo de expansão do açúcar. O açúcar, na época do surgimento do café, ele ainda era o grande produto, mas ele já estava em decadência. Aí depois que isso aconteceu, houve o deslocamento do polo cultural, o polo econômico do Nordeste para Sul-Sudeste. E hoje nós temos essa configuração que começou a fazer sentido a partir dessa época. O que a gente vê hoje no dia de hoje teve início no Segundo Império, com São Paulo como o maior centro econômico do nosso país. Certo? Podemos... Esses foram... E eu também falei da questão do Barão de Mauá. Quem lembra que foi o Barão de Mauá? O que foi que ele promoveu no país?
Foi um processo de industrialização brasileiro que ele promoveu no nosso país. Aí, por que que não houve essa prosperidade do Barão de Mauá? Ele levantou um aspecto muito importante, e foi justamente porque os grandes produtores de café não tinham interesse que surgisse um polo industrial no nosso país. E por conta disso, eles começaram a sabotar o Barão de Mauá ao ponto de ele ter pedido um empréstimo para dar uma recuperada. A empresa dele era totalmente saudável na época, para os padrões que a gente enxerga no dia de hoje. Ele estava passando por uma dificuldade. Ele foi pedir empréstimo ao maior banco que existia dentro do Brasil, o Banco do Brasil, que é até hoje também, né? E esse banco se negou a fazer esse empréstimo que teria salvado a empresa dele, e ele poderia até ter expandido esse grande processo de industrial. Outros novos empresários poderiam ter surgido. Então, foi um grande erro que o Brasil paga por esse erro até nos dias de hoje. A gente teve um processo de industrialização muito lento e a gente ainda engatinha quando a gente pensa em países pequenos, como, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país minúsculo. Eu acho que deve ser menor do que o estado de Pernambuco. E tem, pronto, a Samsung. Esse meu notebook foi produzido por lá. Então a gente paga um preço. Hum? Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul está na Coreia do Sul, que é o país capitalista. Então, hoje a gente vai partir. Também tem outro aspecto importante que eu falei também para vocês que é importante a gente lembrar, que nessa época começou aquelas pressões para que houvesse a abolição da escravatura no Brasil. E por quê? Quem lembra? Porque começou esse processo de pressão para que o Brasil, Império, abolisse a escravatura. A Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que houvesse. Por quê? A Inglaterra, não era porque exatamente a Inglaterra era um país bonzinho. Tinha esse aspecto humano também que ele está falando, justamente que a Inglaterra começou a perceber também, alguns pensadores da época começaram a perceber que aquilo era muito desumano. Isso vai começar a acentuar a partir do evento que a gente vai começar a estudar hoje também. Mas o principal problema que acontecia era que a Inglaterra ela um século antes desse evento que a gente está estudando agora, começou um processo de industrialização, denominado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou um processo muito grande de industrialização e eles precisavam que as pessoas, que os produtos que eles estavam produzindo fossem consumidos. E o público, esse público, eram consumidores em potencial, que eles enxergavam. Então, não era mais interessante manter-se o sistema escravocrata que se tinha na época. Dentre os muitos motivos, a gente pode destacar esses dois, certo? Aí, como o processo de enfraquecimento da escravatura, as leis foram, uma série de leis foram entrando no Brasil a fim de acabar com a escravidão. Apesar das primeiras leis que foram surgindo a esse respeito, elas eram leis que eram para inglês ver. O que é que significava isso? Que esse processo ele significava que não era efetivamente um processo de libertação dos escravos. Eram as leis para a Inglaterra ver que aquilo estava acontecendo no Brasil, quando na verdade o tráfico continuava a todo vapor, tanto no âmbito interno do Nordeste, que era o grande polo cultural, passando para o Sudeste, os escravos tinham o tráfico interno, quanto o tráfico externo, internacional, que era do Atlântico. E ele começou o Brasil começou a ter problemas quando rompeu relações com a Inglaterra. Durante um breve curto espaço de tempo, teve uma confusão muito grande no polo da Inglaterra,
no polo na capital, na nossa capital, Rio de Janeiro. A Inglaterra quase atacou o Rio de Janeiro naquela época, por conta de uma discussão que houve dentro do Porto do Rio de Janeiro. Não vale a pena a gente se estender muito sobre isso. Mas o Brasil rompeu relações com a Inglaterra e a Inglaterra, como consequência, começou a derrubar os navios negreiros que vinham da África para o Brasil. Então, foi um período, apesar de ser conhecido como um período de breve pacificação, mas teve suas agitações. A gente vai, aí, com isso, quando eu queria chegar falando sobre esse processo, que teve a necessidade dos imigrantes entrarem no Brasil como uma nova força de trabalho. Aí eu queria que vocês me lembrassem pela última vez, eu prometo que depois eu vou prosseguir sozinho, como foi esse processo de imigração. Quem eram esses imigrantes que vinham para cá? Falar mais alto um pouquinho. Quais os países eram esses? Quem lembra? Só os dois estão respondendo. Inglaterra e Itália. Muito bem. Falaram aqui que foi Inglaterra e Itália. Inglaterra não era propriamente, mas principalmente a Itália. Certo? Deixa eu ver se... Quem divulgava que não era para ir para o Brasil? O próprio governo italiano. O que começou a acontecer? Vou lembrar rapidamente e a gente já passa para o conteúdo da aula. Quando esses primeiros italianos começaram a vir para aqui, para o Brasil, eles começaram a se instalar nas senzalas dos escravos. Tinha uma propaganda que o governo brasileiro fazia na Itália, em que se dizia que o Brasil era a nova terra do futuro e que quem estava precisando de se restabelecer na vida, porque é necessário que a gente lembre que a Itália estava passando pelo processo de formação do Estado italiano propriamente dito. Então, muitas confusões, muitas guerras estavam acontecendo lá e o povo estava passando por muita dificuldade. Aí isso atraiu o pessoal. Aí eles começaram a vir para cá. Só que quando chegavam para cá, viam que aquela propaganda não era aquela coisa toda. Era uma furada muito grande que eles estavam caindo. Porque quando eles chegavam aqui, eles tinham a dívida do translado à viagem, já vinham endividados com a viagem, aí eles ficavam endividados também com a comida que eles comiam, que era a comida que os escravos comiam, não era uma comida muito boa de qualidade, e trabalhavam de morrer. Aí era praticamente um novo regime escravo. Aí, quando essas notícias começaram a chegar na Europa, a própria Itália começou a fazer uma propaganda contrária para que o pessoal viesse para cá. Aí, e no meio de grandes confusões, começou um novo processo mais harmônico, em que era um regime de colonato que acontecia. Depois disso, houve a necessidade de fragmentar as terras. Por exemplo, nós somos uma família italiana que veio de lá, certo? Então, a gente ficava com esse pedaço de terra aqui da sala, vamos supor, e a gente ficava responsável por plantar café aqui. Aí, parte do lucro ficava com a gente e parte do lucro a gente dava para o senhor do engenho. Aí, com isso, começou a melhorar esse processo. Mas, mesmo assim, não era tão enriquecedor e útil para os barões do café como o trabalho escravo, que você só tinha que fornecer uma alimentação para os escravos, uma alimentação assim bárbara, para que eles trabalhassem de morrer, e no final você descartava eles e eles que lutassem, bem muito sozinhos. Não entendi. Não era mais fácil tirar do ar? Eu nem entendi tua pergunta. Não tinha propaganda que os presidentes estavam escrevendo aqui? Não era mais fácil tirar do ar? Porque fazer outra propaganda? Não, a propaganda que acontecia, uma era do Brasil para atrair os imigrantes para cá, certo? E a outra era das notícias reais
que aconteciam, que essa propaganda que estava acontecendo no Brasil era falsa. Por exemplo, eram boatos que chegavam lá na Itália. O pessoal estava sofrendo que não era legal, que não viesse. Mas mesmo assim, a crise econômica lá na Itália era tão grande que o pessoal continuava vindo para cá. Mas sabia-se também naquela época que não era uma boa coisa, não era uma boa escolha do pessoal. Entende? Era um contraponto entre o governo brasileiro pregava que acontecia, por influência dos barões do café. Eles queriam atrair aquele pessoal para cá, sobre o que acontecia na realidade. Era como se ele chegasse e contasse uma mentira assim absurda. Vamos trabalhar na minha fazenda que vai ser uma maravilha. Aí quando chegasse lá, ele estava escravizando todo mundo. No dia de hoje, entende? Aí, quando essa notícia se espalha, não tem como você controlar. Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Porque o pessoal vai dizer a verdade, vai se circular pela verdade. Então não tem, é como enxugar gelo em grande quantidade. Aí a gente vai começar a aula de hoje, propriamente dita, falando sobre uma questão importante e que há alguns anos a gente não conseguia em sala de aula, que é a da mulher nessa sociedade. Então, na opinião de vocês, o que é que as mulheres faziam no Império? Elas tinham um papel, assim, interessante naquela época. Vocês conseguem enxergar alguma coisa que era possível de fazer? Boa. Hum? Vamos desmistificar um pouco dessa visão que vocês têm. O pessoal que está em casa tem alguma opinião sobre o que as mulheres faziam naquela época? Alguém quer falar alguma coisa? Se eu não me engano, ela cuidava da casa do Senhor e dos filhos deles, né? Também, Everton. Mas eu vou falar um pouco mais. Primeiro, é que não existiam apenas uma classe de mulheres naquela época. A gente vai conseguir enxergar três grandes grupos de mulheres naquela época. Tinha as mulheres pobres, que não eram as escravas ainda. Tinha as pobres e de classe média. Tinha as grandes mulheres, as ricas, que eram as mulheres dos barões de escravos, daquela que a gente pode denominar da classe alta da época, e tinha as mulheres escravas, certo? Consegue distinguir esses três grupos de mulheres. As mulheres ricas da classe mais alta era justamente o que vocês estavam me falando. Qual era o papel delas na sociedade? Elas pouco circulavam, apesar de que mais para frente vai começar um papel político de influência de algumas mulheres mais intelectuais, que elas vão dar um apoio no processo de abolição do Brasil. Só que essas mulheres, ela, como vocês me falaram, era pouca circulação delas dentro do território nacional, da, da capital, das cidades. Elas iam mais para a igreja, para peças teatrais e essa circulação ela se interrompia com o casamento. Quando elas se casavam, elas se dedicavam mais a gerir a sua família. Elas não trabalhavam no batente, mas elas gerenciavam aquele trabalho doméstico dentro da sua casa, tomavam conta dos filhos na medida do possível e que tinha as escravas para ajudá-las. Aí era justamente a vida delas era essa. Não tinha muita modificação, não. As mulheres pobres e de classe média, o que acontecia? Muitas delas começaram a ficar viúvas. Isso sempre aconteceu. A viuvez sempre foi um fenômeno que ele vem dos primórdios da humanidade até os dias de hoje. Mulheres ficam viúvas e elas precisam começar a assumir esse processo de tomar a frente da casa.
Então, era uma coisa que também acontecia na época. E essas mulheres, naturalmente, elas exerciam um papel mais influente. Algumas se tornavam donas de escravos, algumas tinham que empreender realmente e chefiar a sua família. E tem as mulheres escravas que a gente pode pensar da seguinte forma. As mulheres... Caramba, se as mulheres mais ricas, se as mulheres da classe média e classe baixa, elas não faziam grande coisa além de tomar conta da casa, o que, é que as mulheres escravas vão fazer? Mas isso pode nos induzir a um engano muito grande. Porque as mulheres escravas naquela época, elas foram extremamente sagazes em alguns aspectos. Porque naquela época existiam leis, essas leis. Vocês lembram que eu comecei a falar para vocês que começaram a surgir leis abolindo a escravatura? Essas leis, elas existiam, mas poucos eram cumpridas. É um fenômeno não muito distante dos nossos olhos. Temos muitas leis, mas algumas delas são conhecidas, tão pouco conhecidas e pouco aplicadas. Era um fenômeno que é desde a época. A partir disso, algumas mulheres escravas elas começaram a se informar a respeito dessas leis e a procurar pessoas que sabiam escrever para redigir o que a gente chama hoje de peça, dentro do direito, que é peça, petições, para que esse processo de libertação delas fosse concretizado. Porque existia a lei, mas para a lei, até hoje o direito funciona assim, pessoal. A gente tem uma determinada norma, mas para que essa norma possa ser cumprida, a gente precisa provocar o estado de juiz. O judiciário ele não vai bater na sua casa, olha, você tem direito a isso. Você vai querer utilizar esse direito? Não. A gente tem que provocar o Estado para que esse seu direito seja concretizado. Essas mulheres começaram a ouvir que essas leis existiam e começaram esse processo de tentar buscar a sua libertação e muitas delas conseguiram. Aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, que fica no nosso centro, alguém já foi aqui naquela Praça dos Três Poderes? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? É uma praça que a gente tem que fica de um lado o judiciário... Eu já fui, professor. Ok, Maísa, fica o judiciário de um lado, a Câmara Legislativa de outro e a Assembleia Legislativa de outro. Professora Raquel, vocês conhecem? Estudei com ela. A gente estudou aqui, na mesma classe. Então, voltando para o ponto que a gente estava do assunto, e dentro do tribunal que tem lá naquela praça, existe uma petição deste tamanho, que ela foi escrita por uma escrava pedindo a sua liberdade. Eu fiz uma visita durante o meu curso superior a esse espaço, e é muito incrível. Está preservado lá esse documento que a escrava pediu para redigirem. E, se eu não me engano, até uma minissérie da Globo ela estava sendo produzida para contar a história dessa escrava. Eu não lembro agora o nome dela. Mas, além disso, as escravas, como elas... Existiam várias funções que elas exerciam. Elas não ficavam só nas senzalas e nem trabalhando na lavoura. Grandes delas, elas trabalhavam como lavadeiras nas cidades que começavam a surgir, elas trabalhavam como quitandeiras e elas circulavam muito na sociedade. Então, essas mulheres, elas tinham uma relação, politicamente falando, mais acentuada do que as próprias mulheres ricas daquela época. É um fenômeno muito interessante que hoje a gente consegue constatar. Certo? Alguma dúvida? Agora, a gente vai passar para o jogo. Eu comentei semana passada com vocês sobre os dois grupos que nós tínhamos daquela época, os grupos políticos igual nós temos hoje, os grupos de esquerda e direita. Vocês lembram? Eram os liberais e os conservadores. Muito bem. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de algumas coisas
mais concretas do pensamento dessas pessoas. Mas eu gostaria de começar com uma frase bem interessante, que começou a circular no século XIX, onde ocorria, né? Nessa própria época começou a circular a seguinte frase: não havia nada de mais parecido com um Saquarema, que era o apelido dos conservadores, do que um Luzia, que eram os liberais, no poder. Vou repetir a frase de novo para vocês entenderem, certo? Não há nada, não havia nada mais parecido com um Saquarema, que era o conservador, do que um Luzia, que era o liberal, no poder. O que essa frase quer dizer? Pouco se interessava por uma ideologia naquela época. Não, as pessoas se filiavam a esses dois grandes partidos, vamos colocar assim, por interesses próprios. Aí, com esses interesses próprios, elas estavam um pouco se lixando, assim, se... Ah, eu estou entrando nesse partido para defender algo. Não. Elas procuravam mais os seus próprios interesses e alguns deles eles mudavam de um partido para o outro por interesses pontuais que eles tinham. Aí o que eles defendiam, cada um desses partidos especificamente, para vocês verem que não tinha muita diferença realmente do que eles queriam. Os conservadores, que eram apelidados de saquaremas, anotem isso daí. Os conservadores, que também eram apelidados de saquaremas, os conservadores, que eles eram apelidados de saquaremas, eles defendiam um governo imperial forte e centralizado. A diferença entre ele e os Luzias era que os Luzias eles defendiam um governo imperial não tão centralizado, mas com certas autonomias dadas às províncias. Vamos lá, é porque eu vou explicar direitinho, eu estou só dizendo, tá falando. Liberal o quê? Liberal Luzia. E o Saquaremas. 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 S-A-Q-U-A-R-E. Que estranho. R-E-M-A. Os saquaremas eles defendiam um governo imperial mais forte e centralizado. Ou seja, o que eles defendiam? Que o governo imperial continuasse forte, como ele era, com um poder moderador, intervindo mais linha dura. O governo, os saquaremas, a diferença entre eles era justamente essa. Que os saquaremas eles defendiam um enfraquecimento do poder imperial e uma força maior para as províncias. Eles queriam praticamente algo parecido com o que nós temos hoje. A gente não tem os poderes divididos nas seguintes esferas. Tem a União, que é representada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem o governo, que é representado pelo governo da Paraíba, o governo de João, né? O nosso governador João, e temos a Câmara Municipal, que é Cícero Lucena. Eles queriam uma maior força desses dois poderes. No caso da Paraíba, eu estou fazendo uma comparação, certo, pessoal? Só para que vocês entendam. Como a gente tem hoje, nos dias de hoje, a gente tem governos no âmbito municipal, estadual mais fortes. Eles queriam justamente que isso acontecesse. Mas naquela época, o principal poder era como se não existisse nem o município, nem o governo, existia só a União, e a União era soberana. A diferença entre eles era isso. Fui claro?
Alguma dúvida de vocês aí, pessoal de casa? Não. Só que quando eles entravam no poder, pouca mudança acontecia entre um e outros. Os conservadores eles ficaram mais tempo no poder do que os liberais. Contudo, nessa época que a gente vai entrar agora, aconteceu algo que eu comentei na aula passada, que foi uma eleição que era conhecida como a eleição do cacete. Porque teve realmente aquela pressão para que o pessoal votasse, deixasse de votar nos conservadores e votasse nos liberais. Os liberais vão assumir o poder e, com isso, com essa assunção dos poderes, eles não tinham muita experiência. O governo que entrou naquela época era um governo mais fraco. E, com isso, um grave problema vai acontecer. E que problema foi esse? Estava aconteceu uma grande revolta um pouquinho antes disso que começou a acontecer, na nossa região sul, que ficou conhecida como a Revolta Farroupilha. Aí, com isso, a torta e a direita, o Brasil conseguiu paulatinamente controlar. Quando controlou, esse mesmo pessoal que estava se revoltando começou a fazer pressão no Império, na capital do Império, no Rio de Janeiro, o pessoal que estava no Rio de Janeiro, para que fossem intervir em outra situação que estava acontecendo fora do nosso país, no país conhecido como Uruguai. Eu vou precisar agora que vocês prestem atenção em outras situações que estavam acontecendo na nossa política externa. A gente tem o Brasil Império aqui, vou representar com esse B, e estavam acontecendo alguns fenômenos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, que ficava o Uruguai que fica aqui, é porque é difícil, porque eu precisaria para que vocês compreendessem melhor de um mapa por aqui. Mas isso aqui fica interessante para que a gente compreenda. Estava acontecendo um grave conflito na política interna do Uruguai. Estava tendo uma guerra entre dois grandes partidos, que eram os blancos versus colorados. Os blancos estavam no poder na época. Eles eram apoiados pelo governo do Paraguai, mas o governo do Brasil e o governo da Argentina não queriam que eles ficassem no poder e sim os colorados. Aí, esse pessoal lá do Rio Grande do Sul, eles vão começar a pressionar o imperador para que eles mandassem tropas para esse conflito que acontecesse e eles derrubassem os blancos e assumissem os colorados. Foi isso justamente o que aconteceu. Isso aconteceu, realmente derrubaram os blancos. Só que o Paraguai, que é um país que ele fica aqui, e é importante que a gente compreenda o seguinte aspecto. O Paraguai, é um país que ele não tem acesso ao mar. Isso começou a gerar um grave problema para o Paraguai. Que problema era esse? Ele precisava do Uruguai para ter acesso ao Oceano Atlântico e fazer negócio com a Inglaterra, que ficava aqui do outro lado. Aí ele tinha um acordo com os blancos que estavam no poder e para que o pessoal passasse, os comerciantes portugueses não, paraguaios passassem pelo território uruguaio para chegar no mar. Eles tentaram fazer um acordo com a Argentina, mas a Argentina ela tinha um interesse em manter a hegemonia do comércio naquela época. E por isso que não deu certo que a saída fosse pela Argentina, por conta que a Argentina queria o seu poder. O Brasil estava aqui, mas qual era a posição do Brasil com relação a isso? Não via-se com bons olhos o processo de expansão que acontecia no Paraguai, e do mesmo modo que a Argentina tinha o desejo de manter uma hegemonia, o Brasil também tinha naquela época. E o Brasil, lá fora,
ele é visto como um país muito... Pela perspectiva da história, lá fora, desses países que ficam na nossa circunregião, né? Visto como um país muito expansionista. A gente não tem essa visão aqui, mas até mesmo imperialista, mas não no sentido que a gente utiliza para os europeus que vieram para cá, exploraram as riquezas, tomaram tudo que saquearam a gente e foram-se embora. Qual era a diferença entre esse processo imperialista que aconteceu da Europa para a América Latina para o que aconteceu na própria América Latina? Que a expansão era só do ponto de vista político daqui da América Latina e não da exploração econômica que aconteceu nos países que estavam da Europa para aqui, para a América do Sul. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Aí vamos voltar para cá, o que aconteceu com esse conflito dos blancos. Os blancos caíram. Quando os blancos caíram, agora eu vou precisar interromper mais uma vez para falar sobre a situação do Paraguai. O Paraguai, naquela época, ele passava por um período de ditadura muito acentuado. Era uma ditadura, assim, ferrenha. Isso vai facilitar algumas coisas. Quem era o governo que estava à frente do Paraguai naquela época? Era justamente um presidente que ele se chamava Francisco Solano Lopes. Esse Francisco, ele era uma pessoa que tinha estudado bastante, ele estudou na Prússia, que é a nossa atual Alemanha, e também estudou na França, e ele era um grande militar. Ele tinha grandes estratégias do ponto de vista militar, que mais tarde vão ser fundamentais para quando estourar a guerra que a gente vai estudar, que é a Guerra do Paraguai. Ele não ficou satisfeito com a queda dos blancos, e com isso, o Paraguai, que tinha um processo interessante do ponto de vista militar, ele vai... Para vocês terem uma noção, naquela época, o exército do Paraguai tinha 64 mil homens. O exército do Brasil tinha 18 mil homens. E o Brasil era imenso. A Argentina tinha um exército de 6 mil homens. E o Uruguai tinha um exército de 1.000 homens. Então, quando a guerra começou, qual foi o estopim para essa guerra estourar? Essa invasão, quando se tomou o poder e os contratos que se tinham para que o Paraguai chegasse ao Atlântico, eles foram interrompidos. Acabou os contratos e o Paraguai ficou de mãos atadas, eles não tinham mais o que fazer. Aí eles resolveram. Aí existem documentos históricos hoje em dia que apontam que antes disso que aconteceu, com o Francisco, ele tinha uma grande, como eu falei para vocês, ele era um grande militar, ele tinha estudado, ele tinha mandado espiões para o Mato Grosso, e esses soldados, esses 64 mil soldados, estavam treinando para dar início à guerra. O Brasil estava assim, completamente alheio ao que estava acontecendo, estava mais preocupado com a Inglaterra. Aí o Paraguai resolve invadir o Brasil. Aí a primeira coisa que eu quero colocar para vocês, essa guerra que a gente começou a estudar aqui agora, ela foi a guerra mais sangrenta que aconteceu dentro da América Latina, na história da América Latina. E durante os períodos que foi dessa guerra que estourou, até o início da Primeira Guerra Mundial, a nível mundial foi a pior guerra que se teve, pela grande quantidade de pessoas que morreram, principalmente no Paraguai, que a gente vai ver mais para frente. Mas, no primeiro momento, essa guerra ela vai estourar, e ela vai estourar de uma forma muito surpreendente para o Brasil. O Brasil estava completamente alheio ao que estava acontecendo naquela época. E a invasão, esperava-se que o Francisco ele fosse invadir, querendo ou não, o Brasil, mas esperava-se que ele fosse invadir pela região do Rio Grande do Sul. E ele tinha muito interesse naquela região por conta de... Existe uma bacia hidrográfica, vamos falar um pouco de geografia com vocês. Existe a bacia Platina nessa região, que é uma bacia que ela meio que pega todos esses países, certo? Aí todo mundo tinha interesse nessas águas, porque a água era o principal meio de transporte que existia dentro daquela região. Então, quem tinha água para navegar e fazer as suas trocas tinha influência e tinha, por consequência, poder. Então, esperava-se que ele começasse
a invasão pelo Rio Grande do Sul, já que ele tinha interesse em boa parte dessa bacia hidrográfica que nós temos aqui. Só que ele pegou de surpresa e invadiu o Brasil pelo Mato Grosso do Sul. Aí o negócio ficou feio para o lado da gente, porque um grupo de 30 mil homens invadiu, chefiado, e quem fez a defesa daquela área, que ela estava completamente alheia? 15 homens contra 100 mil homens. Contra 30 mil homens. 15 homens brasileiros, fazendeiros, contra 30 mil homens, que foi o primeiro ataque que teve, o primeiro conflito que teve. Vocês têm noção da surra que o Brasil levou? E tinha um agravante. O nosso exército era 18 mil pessoas, como eu falei para vocês. Boa parte desse exército ficava no Rio de Janeiro, que era a Guarda Imperial. Poucos soldados ficavam nas outras capitanias. E é preciso que eu lembre para vocês outra coisa também, que vai agravar ainda mais a situação do que estava acontecendo dentro do Brasil. O Brasil é um país de território continental e daquela época era do mesmo jeito. A diferença que nós temos hoje é que a gente tem avião que pode transportar o povo para a região sem que haja um desgaste. Naquela época nós não tínhamos estradas, as estradas que nós tínhamos eram povoadas por animais e tinha-se um tempo para você chegar do Rio de Janeiro para o Mato Grosso e tanto para a região do Rio Grande do Sul. Então a surra que o Brasil começou a levar foi grande, a ponto de que eles tomaram toda a região do Mato Grosso. Certo? Aí, quando ele declarou guerra contra o Brasil, invadiu o Mato Grosso, aí ele vai conversar, o Francesco, eu estou falando dessa figura, ele vai conversar com o pessoal da Argentina e vai pedir apoio para o pessoal da Argentina para que eles invadam o Brasil por outra região, porque eles queriam fazer uma estratégia de invadir o Brasil tanto pelo Rio Grande do Sul, eles começaram pelo Mato Grosso, quanto pelo Rio Grande do Sul. Aí a Argentina, muito sábia naquela época, ele chegou, vamos supor, eu estou precisando invadir aí o Brasil pelo outro lado. A Argentina queria manter a posição neutra que se encontrava, não vou entrar nessa guerra não. Aí o que foi que aconteceu? Ele invadiu a Argentina também. E achou pouco com esse conflito aqui entre brancos e colorados não interessava ele invadiu também o Uruguai. Aí ele entrou em guerra com todos esses países e ele começou a ganhar essa guerra de todos os países. Apesar de que algumas estratégias que ele utilizou para chegar hoje em dia vê-se como estratégias equivocadas, mas o primeiro momento dessa guerra vai ser uma guerra expansionista, em que vai ter graves consequências para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. Pode falar. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles se juntaram, formaram uma tríplice aliança. O Brasil, aí vai acontecer um fenômeno muito incrível no Brasil, que ele vai acabar desencadeando uma coisa muito interessante mais para frente. O Brasil, como eu falei para vocês, eles só tinham basicamente como exército a nossa Guarda Imperial, que ficava no Rio de Janeiro. E só tinha como alistados no Brasil 18 mil pessoas que faziam parte desse exército, certo? O Brasil começou uma campanha dentro do país para que todo tipo de pessoa, todo tipo de homem entrasse no exército brasileiro. Aí, com isso, começou a ver, assim, qual era o pensamento dos senhores de engenho naquela época? Eu não vou enviar meu filho, então começou a haver um trato com eles para que eles não enviassem os filhos deles, enviassem os escravos. Aí todo tipo de gente foi para essa guerra. Escravo, gente pobre, gente de toda a natureza, mas assim, especificamente, os que mais foram, em maior número, foram os escravos. Isso, apesar de, no primeiro momento, a gente ver como uma consequência negativa, isso vai ser muito positivo para o futuro. Por quê? Eu já vou adiantar o resultado final, foi uma devastação total, assim, que aconteceu. Primeiro a gente começou apanhando, mas como o Brasil tinha mais gente, por ser um território mais escondido, o Brasil fez um grande exército, se juntou com a Argentina e com o Uruguai, e foi uma devastação, assim, total. A ponto de, no Paraguai,
começarem a alistar crianças de 14 e 16 anos. Crianças, a gente pode chamar de crianças, porque vocês têm quantos anos aqui? Pessoas das idades de vocês começaram a lutar nessa guerra no Paraguai, de tão grave que ficou o cenário. E eles mataram toda uma geração. O Paraguai é super traumatizado com essa guerra, porque foi, assim, praticamente a população adulta masculina foi dizimada naquela região. E foi uma surra assim, que o Paraguai levou sem precedentes, por conta do advento dos escravos e de toda essa situação que se articulou de 3 países contra o Paraguai. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança. E a consequência positiva foi que, como essa guerra durou aproximadamente entre 5 e 6 anos, ela começou no ano de 1864, e ela veio a ter fim em 1870, foram vários anos. E os escravos lutando ao lado de pessoas assim que eram da alta, que resolveram lutar, e das classes médias, e começou a criar-se uma relação de afeto entre aquelas pessoas que estavam lutando em conjunto. E houve uma promessa também de que os escravos que se alistassem naquela região, quando eles voltassem, eles seriam libertos. Aí o exército brasileiro, ele começou a tomar forma naquela época, ele meio que vai tomar uma posição mais libertadora. O exército, ele vai se tornar abolicionista, porque ele via que os amigos, eles ficaram amigos. Os amigos deles estavam lutando ali naquela guerra muito grande, e eles perceberam que aquelas pessoas eram iguais, aquela visão humanizada que começou a surgir na Inglaterra, pela vivência que eles estavam tendo naquele conflito, se tornou mais acentuada no nosso país. No nosso país. E com isso, o exército tornou-se abolicionista. Quando os escravos voltavam para as suas terras, eles viam que os seus pais, os seus parentes continuavam escravizados, apanhando. Tem uma charge muito interessante que já caiu até no Enem, de um soldado voltando da Guerra do Paraguai, e ele olhava assim para o lugar que ele estava e tinha um parente dele no tronco. Era a situação que praticamente eles encontravam naquela região. Então começou o movimento abolicionista, ele começou a ter um grande aliado, que foi o pessoal do exército. E mais tarde, eu vou adiantar para vocês algo que vocês vão ver na próxima aula, o principal protagonista do fim da monarquia vai ser justamente o exército. O exército vai tomar o poder e vai dar um golpe e vai dar início à nossa república. Certo? Alguma dúvida? Aí, algumas coisas que eu gostaria de pontuar com vocês. Existem 3 principais correntes sobre as motivações. Não é pacífica na história, e eu nem vou cobrar de vocês essas posições, mas eu queria pontuar com vocês sobre os motivos para que essa guerra tivesse início. O primeiro motivo, pintava-se uma história de que o Francesco, ele era um louco e queria se expandir, e hoje em dia não se tem mais essa visão. A visão que se tem hoje em dia é de que é a seguinte: era a Guerra do Paraguai a predominante, né, a visão predominante que nós temos. A Guerra do Paraguai foi uma consequência da formação dessa região. Cada país desse tinha seu interesse, e para que formasse o território regional, eles tiveram que resolver um conflito que havia se instalando ao longo de anos anteriores no processo de expansão, e foi ocasionado justamente por esses conflitos internos que cada um tinha e que eclodiu nesse grande conflito que existiu. Aí, a outra corrente que nós tínhamos era que hoje em dia ela não é mais aceita. Por quê? Falava-se que a Inglaterra ela tinha um interesse muito grande em boicotar o Paraguai, porque o Paraguai ele tinha um processo de industrialização bem bacana que estava acontecendo lá. Eles eram muito militarizados, mas hoje em dia tem documentos históricos que comprovam que a Inglaterra, quando estava prestes a eclodir,
essa guerra mandou uma comunicação para o Paraguai pedindo para que eles não entrassem nessa guerra. Mais tarde também vai se perceber que a Inglaterra lucrou muito, mas muito mesmo, com essa guerra, tendo em vista que eles começaram a fornecer armamento e dinheiro para o Brasil se militarizar, porque só tinha aquele exército despreparado que nós tínhamos na época. E também vai começar a ajudar a Argentina e o Uruguai também nesse processo. E vocês lembram que eu comentei com vocês que o Brasil estava muito endividado com a Inglaterra? Essa dívida vai acentuar ainda mais, vai piorar a situação, vai ficar dramática. E com isso eu encerro esse assunto da Guerra do Paraguai com vocês. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, porque na próxima aula vocês vão começar a ver a ruína do Império. Nenhuma dúvida? Vocês aí de casa? Assim, não é muito interessante não, vocês saberem essas diferenças entre brancos e colorados, porque ela não é muito explorada nos nossos conteúdos programáticos aqui do Brasil. Então, basta que vocês entendam que existiam esses dois grupos políticos, brancos e colorados, e que eles conflitavam, e que no final dessa guerra entre essa guerra interna que acontecia no Uruguai, e com o advento da Guerra do Paraguai, esse conflito vai acabar, e brancos e colorados eles vão acabar com essa confusão, e o Uruguai... Tu conseguiu entender, Esté, que não é interessante para que vocês saibam sobre a diferença entre brancos e colorados? Então, pessoal, eu vou mandar para vocês a lista de exercício. No último dia, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. E, basicamente, vai ser o dia para vocês estudarem para a prova, essa lista. Ok. Basicamente, se você estudar aqui por essa lista, você consegue tirar uma nota muito boa. Eu tô precisando. Depois que terminou a guerra do Paraguai, o que aconteceu com o Paraguai? O Paraguai ele perdeu o território que tinha acontecido, né? Ele tinha expandido para o Mato Grosso, e ainda perdeu parte do território que ele tinha antes de começar a guerra. Perdeu uma parte para a Argentina, perdeu outra parte para o Brasil. Até hoje. Eu ia perguntar isso. E quem dominava o território do Paraguai? Não dominaram totalmente. Totalmente não. Ainda continua existindo o Paraguai, mas ele perdeu um pouco de espaço, porque tinha uma região que o Brasil Império, ele tinha interesse desde antes de começar essa guerra. Aí, com essa guerra, ele pegou esse território e tinha outro pedaço que a Argentina também tinha interesse. O Uruguai não pegou, não. O Uruguai era o menor país naquela época, ele não tinha a importância que ele tem hoje. O Uruguai é um dos melhores países que a gente tem hoje dentro da América Latina, junto com a Argentina. O Paraguai está bem decadente. Seria melhor se ele tivesse expandido mais? Não, porque assim, mataram durante a guerra, o que foi que aconteceu? Durante a guerra, o que foi que aconteceu? Mataram o presidente do Paraguai e dizimaram a população masculina paraguaia. Então, demorou anos para eles voltar a um processo satisfatório de industrialização do que estava acontecendo. Eles tiveram muitos problemas econômicos, porque, assim, naquela época, se a gente pensa, quem eram os grandes chefes de família? Os homens, e eles perderam os homens deles. Então, isso era o fim para um país. Ficou, do ponto de vista... Oi. Terminei já. Estou só sanando as dúvidas deles, que eles me perguntaram. Uhum. Só para terminar a tua pergunta, de te responder, durante alguns anos eles tiveram graves problemas para resolver a questão do próprio casamento entre homens e mulheres. Ficava praticamente cinco mulheres para cada homem, do grave problema que eles tiveram. Então, muitas mulheres elas não conseguiam se casar, era bem dramático a coisa lá. Certo?
Então, na próxima aula, a gente tira eventuais dúvidas e prossegue com o assunto. Ok, professor Marconide, até a próxima. Sim, senhor, é